Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu aqui, a Karen Daoud, no canal iKaren, ou Karen Daoud, porque agora meu canal não é mais iKaren, eu esqueço que não é mais iKaren. Então, gente, para quem não sabe, eu vivo aqui nos Estados Unidos e faço reacts também sobre vídeos que me interessam, coisas e assuntos, principalmente de política, ciência política, relações internacionais. Eu sou formada em ciência política, sou pedagoga também. Que mais? Tenho um mestrado em Relações Internacionais e uma pós-graduação na Harvard em Relações Internacionais. E eu gosto muito do assunto. Sou uma brasileira que vivo nos Estados Unidos, eu acho que todo mundo que já assiste o canal sabe. Sou cidadã americana também, então vim aqui direto da Trumpland fazendo reacts com vocês e dando notícias do que está acontecendo no Brasil, no mundo e nos Estados Unidos. Tá bom? Vou reagir com vocês a um assunto que me preocupa bastante, sobre a Palestina e Israel. Então é o seguinte, gente, eu tenho origem palestina também, e esse assunto realmente me motiva, eu tenho me envolvido bastante com a causa, eu tenho lido muito a respeito, buscando as minhas origens, buscando tudo, e realmente fico muito triste com as perseguições, com os protestos aqui, mas eu espero, sinceramente, que isso mude, que o mundo, e graças a Deus, só com toda essa confusão o mundo está vendo, pela primeira vez o mundo está enxergando as coisas como elas são, ou pelo menos nós estamos tentando mostrar as coisas como elas são. E assim, eu gosto de ver também sobre outras perspectivas, assim, sem agressões, sem alardeamento, e principalmente buscando soluções, porque não adianta a gente só continuar choramingando sem ter soluções. Vamos continuar com a luta, vamos continuar gritando, vamos continuar fazendo protestos, sim, e combatendo a extrema-direita, como sempre. Vou fazer aqui um react sobre o canal Opera Mundi, onde o Breno Altman, né, um judeu brasileiro, que mora no Brasil, né, um repórter, inclusive eu sigo ele e tudo mais, e as notícias que ele passa parece bastante interessante, porque ele passa com um viés estudado, ele passou ultimamente agora na Inteligência Limitada, combatendo o Olavete, e assim, demais, e eu quero passar com você sobre a perspectiva dos judeus com Israel, se eles querem ou não viver em Israel. Então eu vou colocar com vocês um react aqui e vamos ver o que vai dar, só um pouquinho aqui. Vamos ver o que o Breno tem a nos dizer sobre os judeus. O regime sionista. Vamos ver desde o começo. O regime sionista quer consolidar, por sua vez, a ocupação em toda a Palestina. Repito, esmagando a solução dos dois estados e eliminando a maior quantidade possível de palestinos, através da expulsão ou do genocídio. O genocídio tem dupla função. Ele elimina palestinos, de um lado, e, de outro lado, ele toca o terror, funcionando como um instrumento de pressão para que os palestinos, eventualmente, queiram abandonar as suas terras. Não se trata, por outro lado, apenas de uma questão territorial, mas também de composição populacional. Atualmente, na Palestina histórica, na Palestina desenhada em 1947, vivem ao redor de 15 milhões de pessoas. Pouco mais de 7 milhões, 7,1, 7,2 milhões são. Isso é verdade, tá, gente? Porque a minha família toda, parte do meu pai é palestina, e veio refugiada, né, com diferentes lugares do mundo, principalmente para o Brasil, né? O meu avô veio para o Brasil, meu pai veio para o Brasil, enfim, e so on. Fugidos de várias guerras que houve lá, de vários conflitos, e realmente, assim, não tem nem o que dizer, realmente Israel expulsa as pessoas através de conflitos, que as pessoas não conseguem ficar lá, né? Graças a Deus, o meu tio que mora lá agora, ele está na casa que era do meu avô, enfim, nas terras nossas, mas assim, eu tenho familiares lá, amigos, conhecidos, enfim, de todo tipo de gente que eu conheço, que mora lá, palestinos, né? E que sofrem a opressão de um Estado que tem um apartheid visível, não importa se você tem uma alta escolaridade, aliás, os palestinos são os que mais estudam, dos povos que mais estudam no mundo, que mais tem, e não estou mentindo, tem estatísticas de diplomação, e são pessoas estudadas, são pessoas que têm uma formação política muito boa,
muitas vezes cooptada, sim, por um radicalismo, porque justamente por ter tanta opressão naquele lugar, certas políticas que são um pouco apaziguadoras às vezes não estão resolvendo e eles se revoltam e grupos mais fortes de fora, né, sustentam essas políticas, infelizmente. Então a gente tem que pensar de uma maneira ampla, né? Um Estado onde quer crescer seus tentáculos, né? Fazer a grande Israel e precisa expulsar todas as pessoas nativas daquela região, justamente para sua própria imposição de estrangeiros que se dizem judeus sionistas e que moram lá, né? Agora, o que estão morando lá, muitos deles vindos da Europa, enfim, nesse regime autoritário de extrema-direita sionista. Então, quem me diz que é sionista de esquerda, me desculpa, não existe sionismo de esquerda, ou essa pessoa está sendo muito boba, para não dizer outra coisa, em querer dizer que é isso, porque não é, tá? Ele pode ter seu direito de querer morar lá, pode ter sua fantasia, tudo mais, mas se dizer sionista é um pouco demais, né? Então, vamos continuar com o vídeo. Judeus. Um montante semelhante, 7,2, 7,1 também, é composto por árabes, israelenses e palestinos dos territórios ocupados. A diferença, ao redor de 600, 700 mil pessoas, são de outras minorias. Mais cedo ou mais tarde, com a consolidação da ocupação sionista, se o projeto de Netanyahu for vitorioso, mais cedo ou mais tarde os palestinos terão que ser integrados ao Estado de Israel, ainda que como cidadãos de segunda classe, como ocorreu com os árabes israelenses. Os árabes israelenses nada mais são do que os palestinos integrados a Israel depois da guerra de 1947-1948. Quando houve essa guerra, a primeira guerra árabe-israelense, uma grande parte do povo palestino foi expulsa de suas terras. Você pode ver aqui agora mesmo, vou ler para vocês aqui. Vocês podem ver no mapa, ó, como era em 46, 49, 67 e 23. Olha a diminuição do Estado. O que era prometido para os judeus, depois também as partes prometidas para os palestinos, né, que seriam a concepção de 2 países, e a diminuição e o avanço do Estado sionista em cima de toda Israel, né? Aqui, ó. Toda Israel, agora virou tudo Israel. Né? Era Palestina e virou tudo Israel. O que acontece? Eles vão querer aos poucos nos integrar lá. O que acontece? Tem sim árabes israelenses, cidadãos de terceira classe, que se acham, que muitas vezes vão até para as armas da IOF, né? Eu nem digo IDF, eu digo IOF mesmo, IOF, porque são ofensivas, né? Não de defesa. Então, o que acontece? Eles se dizem realmente israelenses. Eles não sentiram, eles sentiram uma pressão, ou seja, ou nós nos unirmos, ou nós perdemos o que temos. Então, muitos deles, para poder trabalhar, para poder viver, enfim, não perder suas terras nessas regiões onde tem a maioria judia, né, a maioria estrangeira que mora lá, se integrou. Mas os outros que estão resistindo, que é uma parcela grande, né, de nós lá, e que nós não queremos ser um Estado sionista, estamos tendo os embates, e agora temos os desdobramentos na pobre de Gaza, né, que é completamente fechada por Israel, que agora eles querem fazer passagens e dominar essa área, inclusive eles estão destruindo todas para reconstruir uma nova Gaza, né, com resort de Donald Trump, né, é uma das visões que Donald Trump quer fazer, né, como o Netanyahu é uma pessoa, um chanceler bastante problemático e terrorista, né? Ele não está se preocupando muito com os resultados disso, ele quer só os ganhos disso, né? Os espólios de guerra. Ele vai querer as terras e vai querer as expansões que vão da Palestina e que não vão ficar só na região que era a Palestina, né? Nesse mapa. Ele quer expandir para áreas que vão até a Síria, lá para cima, para o lado ali desse lado aqui, né, para lá,
que é enfim, do Líbano, ele quer expandir até quase a Arábia Saudita. Então, a grande Israel, que eles chamam, não é só esse lugar. Eles querem fazer uma unificação desses povos, chamado árabes, para que todos eles se tornem um estado só. Tá? Aquela chamado do estado de 2 estados, da partilha dos 2 estados, ele quer riscar do mapa. E ele está conseguindo, porque se você vê no mapa no último de 2023, nós temos pouquíssimos lugares que ainda têm autoridade palestina. Isso é contra as direções da ONU, é contra os direitos. Entende? Os direitos internacionais. E é por isso que o Tribunal Internacional está atrás dele e tudo mais, porque eles não estão parando. Nessa aceleração, né, o domínio deles é grande, né? E o impacto também. Então, quem sofre são as pessoas que nasceram lá e que vivem por centenas de séculos lá, entendeu? E as mais variadas teorias. A gente ouve mais variadas teorias de que, eles têm direito, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E assim, um partido, que eu digo que é o grande, tem vários partidos no Knesset, mas esse partido que eu chamo, que é o sionismo, né, que é a política de Estado, é a mais dominante. E que engloba vários outros subpartidos, né? Inclusive o Likud, o Kadima, não sei, Kadima, e todos os outros mais de Israel, sendo que Israel tem no Knesset também o Partido Árabe Israelense, mas que ele é bem minoritário e não tem voz para nada, porque ele se diz um Estado judeu, então pessoas que são cristãs católicos, me desculpem, vocês muito, respeito vocês, mas eles não respeitam vocês, tá? Eles gospem em vocês, eles chutam estátuas lá, quebram igrejas, tá bom? Os sionistas fazem tudo isso, não só com na parte de Gaza e na parte dos territórios palestinos, mas também dentro de Jerusalém, dentro de Nazaré e todos esses lugares. Então, eles não respeitam outras religiões, tá? Eles querem impor também essa religião, ou que a sua religião nem apareça. O grande sonho deles é destruir a Dome, né, a mesquita Dome, Dome of Rock, porque ali eles dizem que é o Templo de Salomão e é ali que eles vão reconstruir o Templo de Salomão, destruindo um dos maiores centros muçulmanos do mundo, que isso aí vai ter uma terceira guerra mundial. Então eles nem metem a mão lá, tá? Senão já teriam botado uma bomba lá também. É bem perigoso, é bem problemático. Enfim, vamos continuar com o vídeo aqui. É a famosa Nakba, a palavra em árabe para tragédia. 750 mil palestinos foram expulsos de suas terras, expulsos da região. São os refugiados que vivem, alguns nos campos da Cisjordânia e da faixa de Gaza, e muitos outros vivem na Jordânia, na Síria, no Líbano, que são os descendentes daqueles que foram expulsos depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Mas uma parte dos palestinos se integrou, foi integrada a Israel, e se chamam árabes palestinos. Vejam, então, se não houver, como é a intenção de Netanyahu, se não houver a solução dos 2 estados, se a solução dos 2 estados for esmagada, Israel consolidará sua ocupação por toda a Palestina histórica. 15 milhões de habitantes. 7,1, 7,2 milhões de judeus, 7,1, 7,2 milhões de palestinos, sejam os palestinos dos territórios ocupados ou os palestinos denominados árabes e israelenses. É absolutamente indispensável, nesse cenário, para a sobrevivência do chamado Estado judeu, que a atual proporção, que é de um judeu para cada palestino, é absolutamente indispensável que esta proporção seja fortemente alterada, para que, quando os palestinos integrados ao Estado de Israel venham a receber, por exemplo, o direito de votar, não coloquem abaixo o Estado judeu e o regime sionista. Para que haja esta garantia ao sionismo, é necessário que essa proporção, um judeu para um palestino, seja alterada, no mínimo, para 4 judeus a cada 3 palestinos ou árabes israelenses. Para que isso aconteça, para que a proporção seja, no mínimo, 4 judeus para cada 3 palestinos,
cerca de 1,75 milhão de palestinos precisa morrer ou ser expulso da região, ao mesmo tempo em que grupos religiosos judaicos precisam ser fortalecidos, já que esses grupos, por razões religiosas, registram altas taxas de natalidade. Vocês veem, portanto, que o genocídio não é apenas uma questão territorial. Netanyahu, para esmagar a solução dos dois estados, para consolidar a ocupação sionista do rio ao mar, ele precisa resolver um problema demográfico. Por isso ele precisa do genocídio. Sim. Tanto para matar a maior quantidade possível de palestinos, quanto para tocar o terror e impulsionar uma nova onda de limpeza étnica na região. Outra alternativa possível que teria o sionismo seria a atração de mais judeus para Israel, mas isso tem se revelado inviável. Mais de metade dos judeus do planeta, calculados em 15 milhões, não quer saber de viver em Israel. Israel é o lugar mais inseguro do mundo para um judeu ou para uma judia, graças ao regime racista e colonial que lá impera. Em nenhum lugar do mundo é tão inseguro ser judeu quanto em Israel. Vocês não têm notícias de judeus. É exatamente isso. Tanto que é um lugar inseguro, muitos vão lá visitar, porque são obrigados a visitar, e, enfim, querem ver suas raízes e não tudo mais, mas depois já voltam para suas casas nos seus determinados países, porque é muito difícil, né? A vida lá é muito difícil, e só para quem foi lá sabe o quanto é complicado não saber como vai ser o dia de amanhã, né? Você vive uma situação que parece que está tudo bem, mas quando tem uma guerra do lado de você ali acontecendo, é extremamente desumano viver do lado de uma guerra, é uma vida normal, você tem que estar muito, para não dizer outra coisa, muito, uma lavagem cerebral muito grande, e também a base de remédios, né, que a população vive, porque é um estresse muito grande, uma população em cima de uma outra população tentando viver uma vida cotidiana minimamente razoável, né? Então, muitos judeus realmente fazem sua peregrinação, voltam para suas casas, nos seus países, porque ao invés de ser uma congregação de toda uma etnia, de toda uma religião, ou pelo menos, talvez Israel seria melhor se fosse um lugar de religião congregada, de todas as religiões, não é essa a opção. Então, há essa grande falácia do mundo, né? Onde se diz que é um lugar para todos eles congregar e eles não conseguem. Exatamente por isso, porque não há uma estabilidade no lugar mínima, né? Assim como nos expulsaram e nós não podemos retornar lá, tamanhas dificuldades para passar pela segurança, que tem que passar pela segurança deles, né? Então, quando a gente viaja para lá, tem que passar por Israel e tal, e eles muitas vezes eles bloqueiam essas pessoas, as pessoas, né, nos bloqueiam, exatamente por isso, porque eles acham que a gente vai morar lá, etc e tal. Se você é judeu, é uma outra questão. Aí você tem carta liberada para entrar lá e de repente até invadir uma terrinha, pegar em armas. Mas se você é um descendente daquele lugar, seja judeu ou palestino, ancestral, que morou lá, vai ter problemas para voltar, porque se você for contra o Estado sionista e querer que as coisas voltem como antes de 48, é complicado. Tá? Não sou eu que estou falando, tem pessoas, vocês podem buscar na internet aí vendo muitas pessoas que tiveram, até americanos, que não tem nada a ver, que tiveram dificuldades para entrar no país, porque é um país que está sempre em constante conflito e guerra. Eu nem digo conflito, porque está em constante guerra, para ter a sua permanência lá imposta em cima de pessoas indígenas lá, que eu digo indígenas ou pessoas da terra que moram lá, né? Construir suas casas, expulsar pessoas, que nós estamos espalhados no mundo todo, isso é fato, né? Eu estou aqui porque minha família foi expulsa de lá, né? Então a gente tem que ver nesse olhar as dificuldades que Israel também impõe até o próprio judeu de ficar lá. Seja pelo visto, que às vezes não consegue, se não for para o exército deles, para poder ser um cidadão, e também, muitos não querem lutar nessa guerra, então não vão ser cidadãos também para morar lá. Você só pode ser cidadão israelense, ter o green card israelense, se você for, primeiramente, preferencialmente judeu, né?
descendente, né, e tal, tem que ir lá pegar em armas, ou seja, tem que lutar pela IOF, a IDF, né, deles, para se alistar, para poder ter essa coisa, porque eles são um país onde se concentra uma mentalidade armamentista, ou seja, você é um estado inteiramente de guerra, então você tem que ficar aqui com nós se você se alistar. Só pode ficar aqui com nós se você for uma pessoa que entrou no exército. Por quê? Porque a partir dali você tem uma lavagem cerebral, entendeu? De constante guerra. Entendeu? Você se torna um sionista verdadeiro se você realmente pega em armas, se você realmente está preparado a qualquer momento para uma guerra. Então, como eles têm uma política de não integração amigável, isso afasta muitas pessoas de quererem até ser cidadãos de lá, entende? Porque você tem que passar por isso. Por isso que existem muitos religiosos judeus que não querem se alistar no exército, e parece que havia essa concessão, agora não sei mais, mas que eles diziam, se você provasse que você é um estudante para um rabinato, para ser um rabino, um religioso, um clérigo, você tinha uma abstenção para ser israelense, sem precisar ir para as Forças Armadas israelenses. Mas se você não o faz, você não se torna um cidadão, isso é um fato. Tá? Então, agora nem sei se isso com o regime de Netanyahu ele está dando esse abono para essas pessoas, porque eles estavam querendo alistar muitas pessoas, porque quer continuar um conflito que está se acirrando e eles precisam de mais pessoas para se alistar, né? Porque é um país pequeno em torno dos outros países árabes, então é complicado. Isso afasta muita gente. Judeus sendo mortos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, nos últimos 30 anos, isso simplesmente não acontece. Onde há morte de judeus? Em Israel. E por que a morte de judeus em Israel? Porque Israel é um regime colonial e a resistência anticolonial faz uma justa guerra de libertação contra o regime sionista. E isso provoca a morte de judeus. É o lugar mais inseguro do mundo para ser judeu. Esse é um problema. Depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra, olha que karma, hein? Pesado. Objetivos expansionistas de Israel. Por outro lado, coincidem com os interesses do imperialismo norte-americano e seus aliados na região. É isso, né, gente? Não tem nada o que dizer. Sinceramente, assim, a gente fica bastante preocupado com tudo que acontece lá. E principalmente com o povo de Gaza que está sofrendo tanto, né? Com isso tudo, sem poder nem fugir, nem poder sair de lá. E, enfim, só ter um dia normal na vida deles, né? Um cessar-fogo que não existe. Isso abala demais a nossa psique, a nossa mente. Eu entendo que muitas pessoas não querem se envolver com isso, porque realmente é pesado, porque parece que não há solução, né? Os tratados não são firmados. Os Estados Unidos, que seria a única posição que teria que fazer, no caso, a progressão desses dois estados, ela não se mexe desde o Biden, né? Que foi uma tragédia esse governo do Biden, e agora, enfim, dando a pá de cal com o governo Trump. É complicado, tá? Ser árabe judeu nesse mundo agora é bastante complicado. Bastante complicado. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham aí? Estão contra o que eu falei, o que o Breno falou? Coloca aqui a sua opinião. O que vocês acham? Vocês acham sim que vale a pena ir para Israel e morar lá e, enfim, entrar para as Forças Armadas e ser um cidadão israelense? Ou você acha que não, melhor é ficar bem longe dessa situação e olhar todo o conflito de longe? Esse conflito sempre existiu, né? Desde 48, mais acirradamente, né? Enfim, é pesado, mas é necessário. A gente tem que fazer essa reflexão, porque mesmo que eles não sejam aqui do nosso lado, eles estão no mundo há séculos, tá? E não é que a coisa aconteceu agora de 48 que vai fazer a gente parar a nossa luta. A gente não vai parar a nossa luta, como eu sempre falo, podem matar o nosso corpo, mas a nossa causa e nossa alma jamais. Palestina livre. Beijo, pessoal. Até mais.